Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, então hoje nós vamos para a nossa aula de xadrez, tá? E a professora quer que vocês abram a página da apostila de xadrez na página 40. Ficou uma atividade para casa e nós vamos fazer agora a correção dessa atividade, certo? Bom, o número 1. Observe as capturas e escreva a sua notação. A letra A e a letra B, a professora já havia feito com vocês, né? Então, olha só, na letra A ficou torre, captura H8, não é isso? Na letra B, dama, captura C2, certo? Lembrando que nós vamos colocar somente a letra inicial da peça que faz a captura. A peça capturada, nós só vamos escrever a coluna e a linha que ela está, tá bom? Tem que lembrar sempre disso. Agora o próximo, a letra C. Na letra C ficou bispo, captura o cavalo, né? Só que nós não iremos colocar o C do cavalo, captura G6, que no caso é o cavalo que está na coluna G na linha 6, não é isso? Então, bispo, captura G6. Na letra D, nós temos o rei, né? Por isso nós colocamos o R maiúsculo do rei. Rei captura E4, que é o peão. Ele está na coluna E, na linha 4. Então, rei captura E4, certo? Lembrando sempre desse detalhe, que a peça capturada nós não colocamos a letra inicial dela, só da peça que vai fazer a captura. Na próxima página, nós temos ali a letra E. C de cavalo, G captura E1, certinho? Então, vimos aí uma outra notação algébrica, certinho? Na letra F, por que que nós não colocamos ali o P do peão? Porque lembrando sempre que o peão nós não colocamos a letra inicial dele, certo? Então, nesse caso aqui ficaria F captura G4. Nós iremos colocar somente as casas onde estão o peão e qual a peça que o peão capturou, certo? Mas como o peão que vai fazer a captura e nós não colocamos o P de peão, nós vamos colocar só a coluna que o peão está, certinho? Então, continuando aí, o número 2. Escreva as possíveis capturas do diagrama abaixo, utilizando a notação que você já aprendeu. Então, olha só, aqui nesse tabuleiro que vocês têm do lado aí na atividade, era para vocês observarem bem as peças escuras e as peças claras que estão distribuídas aí no tabuleiro e conseguir verificar quais são as possíveis capturas que vocês iriam conseguir fazer utilizando as peças claras e as peças escuras, tá? Então, olha só, utilizando as peças escuras, vocês vão conseguir capturar. Olha só, o cavalo captura C7. Então, vocês vão observar ali no diagrama onde que está o cavalo para ele capturar a peça C7. Qual que é a peça C7? Olha só, observem lá, é a peça clara, a torre, não é isso? Então, vocês vão observar bem esse diagrama para vocês conseguirem fazer essas notações. A próxima, B, que é o bispo, captura C7. É uma outra jogada. B, captura C4. D, de dama, né? Captura C4. São todas possíveis jogadas. Uma outra jogada, bispo captura F1, certo?
e uma outra jogada, dama captura G3. Então, aí vocês vão observar no diagrama quais são essas peças capturadas, tá? E as peças claras? Quais que elas irão capturar? Olha só, temos aqui 4 possibilidades de captura para as peças claras. Olha só, a dama captura D3, a torre captura D3 também é uma outra possibilidade, e o cavalo captura B6 e a torre captura G8. Então, se vocês pegarem, analisarem bem aí dentro do diagrama de vocês, vocês vão conseguir observar todas essas jogadas, tá? A professora quer que vocês façam um esforço aí para identificar quais são as peças. Olha aqui, por exemplo, nas peças claras, dama captura D3. Quero que vocês observem lá no diagrama qual é essa peça que está no D3. Então, vamos observar. Olha só, lá no D3 está o quê? Está o rei, tá? Então, vocês precisam observar bem quais foram as peças capturadas. Lembrando que nós não iremos colocar a letra inicial da peça capturada, tá? O número 3. Complete as frases. Escrevemos as jogadas com a notação algébrica, não é isso? Nós utilizamos notação algébrica para escrever as jogadas. O símbolo da captura é o X, não é isso? Nós acabamos de utilizar o X aqui em todas as peças que vocês capturaram. Então, o X significa a captura de uma peça. A única peça que não precisa anotar com sua letra inicial é o peão. É a única peça que nós não vamos colocar no início. O P é o peão. Em todas as outras, nós vamos colocar a letra inicial maiúscula. Anotamos a letra inicial do nome da peça, a letra e o algarismo da casa no qual ocorre a captura. Olha só, aqui na palavra algarismo da professora, o O sumiu, tá? Lembre-se que tem um Ozinho aí no algarismo, tá? Tá faltando a letra O aqui. A professora não sabe por que ele sumiu, mas ele não tá aqui agora, tá bom? Então, observem bem essas frases e completem-as corretamente, tá? Então, anotamos a letra inicial do nome da peça, a letra e o algarismo da casa na qual ocorre a captura. Não se esqueçam que tem um Ozinho aí no final do algarismo, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido bem todas essas atividades, que vocês tenham feito a atividade para que vocês possam ficar bem craques aí no xadrez. Quando a gente retornar para a escola, vocês poderem jogar com os colegas de uma forma bem divertida e consciente. Todo mundo craque no xadrez, certinho? Então, não deixem de corrigir as atividades, não deixem de fazer, para que vocês consigam entender bem como são as jogadas do xadrez. Combinado? Bom, o número 4. Observe os 2 diagramas e responda a questão abaixo. Bom, então nós temos aqui 2 diagramas, não é isso? Das jogadas do xadrez. Esses 2 diagramas, nós temos aí as peças claras e as peças escuras, não é isso? E aí tá perguntando aqui, quais jogadas aconteceram de um diagrama para o outro? Então, olha só. As jogadas, o que mudou de um diagrama para o outro nas jogadas? O que vocês puderam observar? Olha só, vamos falar primeiro as peças escuras. Das peças escuras, o que mudou? Olha só, no primeiro ali nós vamos colocar o bispo capturou o F3. Vejam lá. Quero que vocês analisem aí, olhando as peças escuras agora. Outra jogada das peças escuras. G captura F6. Quer dizer, então, que foi o peão, não é isso? O G captura F6. Então, essas 2 jogadas foram as jogadas das peças escuras. O bispo captura o F3 e G captura F6. Certinho? E agora, quais foram as jogadas das peças claras?
Então, vamos observar também, observem bem aí no diagrama de vocês, quais foram essas jogadas das peças que as peças claras capturaram aí. Vamos ver, qual foi a jogada da peça clara? Bispo captura F6 e dama captura F3. Então, essas outras duas jogadas foram as jogadas das peças claras. Então, as duas primeiras são das peças escuras e as duas últimas das peças claras, certo? Conseguiram acertar aí? Responderam corretamente? Então, vamos seguindo. Ó, recorte do anexo 3 e cole as notações das capturas. Essa atividade, a professora já tinha até explicado para vocês, né? Era para vocês abrirem a apostila lá no final, recortar o anexo de número 3, certo? Para vocês colarem quais são as peças aqui no nosso diagrama, tá? Então, espero que vocês tenham recortado as peças de vocês direitinho e colado aqui nos locais certos, tá? Então, vamos começar aqui pelo lado esquerdo do nosso diagrama. Quais são as peças aqui? Olha só, ali, primeiramente, nós temos o cavalo captura A6. Qual foi a peça capturada? O bispo, não é isso? Então, cavalo captura A6. Abaixo, nós temos A captura B3. Por que que não tem a letra inicial? Porque é o peão, certo? Então, A captura B3. Agora, do lado direito do tabuleiro de vocês. Rei captura E7, certo? O rei capturou o peão. Abaixo, D de dama, né? Captura G4. É a nossa próxima jogada aqui. E a última, B, o bispo, captura H2. Então, o bispo capturou o H2, certo? Então, nós temos que prestar bastante atenção para vocês conseguirem entender direitinho quais são essas capturas, quais são essas jogadas. Para isso, eu quero que vocês sempre retomem e lembrem-se de quais são os movimentos de cada peça. Isso é muito importante para vocês descobrirem todas essas notações de captura aqui. Antes de saber os nomes das peças e tudo, vocês precisam também saber qual é o movimento correto das peças, tá? Como é que eu posso movimentar o cavalo, como eu posso movimentar a dama, a torre, tá? Então, retomem sempre isso para que vocês não esqueçam como é feito essa captura, certo? Porque cada peça tem um movimento correto. Eu não posso movimentar as peças de qualquer jeito. Vocês precisam movimentá-las corretamente para que vocês consigam fazer a captura das peças, certinho? Então, agora, continuando aí, bom, então nós fizemos a correção da nossa atividade que ficou para casa. E agora nós vamos passar para o nosso capítulo de 8, que é o capítulo 8 aí da apostila de xadrez. Vocês vão abrir lá na página 43. Então, o capítulo 8 vem falar o seguinte: linguagem enxadrística. Olha só que nome complicado, né? Então, enxadrística vem de xadrez, não é isso? Então, vamos ouvir agora uma história bem interessante. Ó, leia a conversa de dois meninos jogando xadrez, falando a língua do xadrez. Maicon e Otávio estavam jogando uma partida de xadrez, quando Otávio se distraiu e perguntou: qual foi o lance que você jogou? Você não viu? Não, eu joguei o bispo capturando a sua dama. Então Otávio, surpreso, disse: como? Se a minha dama estava na casa E5 e o seu bispo na casa A7? Nossa, Otávio, você precisa prestar mais atenção. Na jogada anterior,
eu movi o bispo para a casa B8. Mas como você não estava concentrado, não percebeu que assim eu ameacei a sua dama e agora eu a capturei. Ah, é verdade. Você tem razão. Vou prestar mais atenção nas minhas jogadas. É bom mesmo, pois no meu próximo lance vou ameaçar a sua torre de F2. E os dois abriram um gostoso sorriso e continuaram a emocionante partida. Bom, então vocês viram aí o que o jogo de xadrez precisa? De muita atenção e concentração, porque às vezes o companheiro de vocês, o que vocês estão jogando juntos, ele pode fazer uma jogada que vocês não perceberam e assim conseguir capturar as peças de vocês. Então, nós precisamos no jogo de xadrez ter muita atenção. Não podemos ficar distraídos durante uma jogada. Por quê? Porque podemos perder um lance importante, não é verdade? Às vezes, um colega pode fazer uma jogada que você não esperava e você acabar perdendo peças importantes. Então, é um jogo de muita concentração que não dá para ficar distraído observando os outros que estão ao redor. É um jogo de concentração que vocês precisam analisar cada jogada para que consigam assim capturar as peças e fazer excelentes jogadas, tá? Então precisamos o quê? Ter muita atenção no jogo de xadrez, certinho? Passando aí para a página 44, nós temos algumas atividades que são de explorar o texto. Qual recurso as duas crianças utilizaram para nomear as jogadas? Qual a importância de conhecer as notações algébricas? Por que Otávio perdeu a sua dama? Quais são as atitudes corretas que devemos ter quando jogamos uma partida de xadrez? Por que é importante ter concentração em uma partida de xadrez? Olha só, vamos continuando aí. Na próxima página. E como foi a atitude de Otávio quando estava perdendo o jogo? O que o Otávio fez quando ele percebeu que estava perdendo o jogo? Vamos refletir aqui. Uma partida de xadrez é como as ações do cotidiano. Todos os dias precisamos pensar, refletir, analisar e repensar as nossas atitudes, seja em uma aula, com os professores, com os pais ou com os amigos. É sempre necessário pensarmos para apresentar o nosso melhor e fazer as coisas boas. Isso mesmo. Então, como a professora estava dizendo anteriormente para vocês, vocês precisam ter concentração no jogo de xadrez e pensar nas ações que vocês vão realizar. Assim também é nas nossas vidas, não é verdade? Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira sem pensar. Nós precisamos pensar, repensar, refletir, analisar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, não é isso? E aqui nós temos um outro diagrama. Observe o diagrama da partida de Maicon e Otávio. Olha só, um diagrama bem interessante aqui. No diagrama ao lado, Maicon acabou de capturar a dama com o lance bispo captura E5 e disse que irá ameaçar a torre. Qual seria a melhor jogada para ameaçar a torre de F2? Então, vocês vão colocar aqui para a professora qual seria. E qual seria a outra jogada que Maicon poderia fazer que capturaria um peão? Então, olha só, essas atividades dessas duas páginas, a professora vai deixar para vocês fazerem em casa, tá? Vocês vão refletir sobre o texto. As perguntas do 1 até o número 6, vocês vão conseguir analisar. Aliás, todas as questões, vocês vão ter que explorar bastante esse texto que nós acabamos de ler para que vocês consigam responder essas questões, tá? Então, a professora quer que vocês façam essa atividade em casa, apesar de ser, às vezes, um pouquinho... São muitas, né, as questões, mas a professora gostaria que vocês pensassem, refletissem e fizessem todas essas atividades para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor sobre essa partida de xadrez,
tá? Sobre as notações que nós temos aí dentro desses tabuleiros. Combinado? Então, realizem essas atividades de casa da página 44 e da página 45 e, com certeza, vocês serão excelentes jogadores de xadrez, tá bom? Então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!